Vapor barato, um mero serviço do narcotráfico, foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que ainda é construção e já é ruína. Menino, menina no olho da rua, o asfalto, a ponte, o viaduto, caminho pra lua. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem. Daqui a pouco, já tô na área. Daqui a pouco a gente começa aqui com Lelo. Só esperando ele chegar aqui pra gente já puxar a corda pra dentro. Opa, já chegou aqui, hein? Já fiz um sonzinho aqui, uma introdução, Lelo, com a música, e agora é chamar você pra dentro. Peraí, deixa eu te chamar. Venha. Prontinho, prontinho. Olá, E aí? boa tarde. Boa, boa, tudo bem? Tudo beleza? Na correria aqui, pingando de suor, porque Fanta Maria estava aqui até agora aprontando e acabou de ir embora. Eita! A gente vai gravar uns vídeos aqui na sala de ensaio. Eu estou na sala de ensaio da sede da companhia. Boa tarde a todos que vão começar a entrar aí. Obrigado pelo convite aí, Saulos, viu? Ao coletivo Duo de Teatro. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Opa, bacana. Eu que agradeço, meu velho. Eu agradeço desde já a disponibilidade, a predisposição aqui de estar presente para esse papo, para essa prosa, conversar um pouquinho sobre diversas coisas e sobre o que surgir. Para quem vai chegando, para quem vai ver depois esse vídeo, esse, Lelo, é o projeto Tá na Escuta, Prosas para Suspender o Céu. É um projeto que eu comecei aleatório, entrando ao vivo e encontrando pessoas, mas decidi dar uma organizada, dar uma cara para ele também, convidar pessoas que eu queria conversar, que eu já conversava bastante, mas queria compartilhar mais as informações, os saberes, mas principalmente, Lelo, sobre criar memória, né? Criar memória sobre o nosso fazer, sobre as nossas experiências, as nossas vivências. E eu acho que para isso, né, para tanto, é imprescindível que a gente mantenha a prosa aberta, né? Assim, de conversar com os nossos, conversar com os parceiros, com os companheiros de trabalho. Legal. Então, mais uma vez, agradeço muito a tua presença, a tua disposição e já te deixo um abraço muito forte. Eu queria saber como é que você está se cuidando nesse período doido que a gente está vivendo aí. Olha, eu acho que a gente chegou hoje, né, ao triste número, né? Aquele número que a gente jamais queria chegar. Eu estava em casa me preparando para vir para cá. Eu vim mais cedo e tal. Depois eu vou mostrar aqui um pouquinho de onde eu tô, né, da sala de ensaio, que virou um teatro. Espalhei aqui os cartazes de todas as produções nossas, né, contando um pouco da nossa história de 33 anos de Companhia Baiana de Patifaria. Mas ao me preparar para vir para cá, boa tarde a todo mundo que está entrando aí. Tem um monte de gente querida entrando. Pois é, Saulos, antes de vir, eu estava assistindo o noticiário e vi que a gente chegou àquela marca dos 100 mil, né? Que para muitos é uma estatística e para a gente, para nós artistas, né, que somos extremamente sensibilizados por tudo isso, né, que está acontecendo no país, não só porque a economia do país também está em crise, está parada, né? A gente imagina a situação de muitos empresários. Mas eu fico pensando muito mais nas famílias, nessas 100 mil famílias, né, que perderam um ente querido, né?
e como isso se desdobra, né? Porque assim, são 100 mil famílias, mas essas pessoas elas tinham outras relações no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, na comunidade. Então, assim, é pensar numa dimensão disso que está acontecendo com a gente, que é muito grande, porque é mundial, é planetária, né? E a gente está encarando ela de uma maneira tão ruim, né? Assim, a gente está sem ministro da saúde, né? A gente está com um ministro interino que não entende nada de saúde, não entende nada de medicina, né? Ele, segundo eu soube, né, os especialistas disseram, é um cara que entende muito da logística, né? Do que comprar, que quantidade de comprar, como transportar, como chegar, tarará. É um cara que entende dentro do exército. É um cara que entende disso, mas não entende. Hoje tinha um médico, inclusive, no noticiário falando disso, né? De que assim, se ele médico fosse chamado para ir trabalhar no exército numa função que ele jamais para ir para uma guerra, entendeu? Sim. Mais ou menos um comparativo seria esse. É um de nós aqui sermos convocados para uma guerra sem nunca termos pegado numa arma ou sabermos lutar. Então é a mesma coisa de você ter um ministro interino que não é médico, não é da área de saúde e a gente chega a esse triste número. O que é o que eu tenho feito? Eu tenho me cuidado e eu tenho cuidado dos meus, né? Assim, dos que estão à minha volta da maneira possível. Morro de saudade de todo mundo. Quando vejo minhas irmãs, passo na casa delas, é sempre falando pelo cotovelo, ninguém entra na casa de ninguém. É o álcool gel dentro do bolso, no frasquinho, é a máscara, né, que tá comigo aqui. Não estou usando porque eu estou sozinho dentro da sede, mas ao pisar na rua tem que usar. E realmente, assim, lavando compra de supermercado, né? Lavando tudo com sabão, passando álcool Água e me cuidando, sanitária. porque eu acho que é a maneira que a gente tem realmente de impedir que isso piore, né? E se todos nós tivermos essa consciência, obviamente nem todo mundo tem, aí mais cedo a gente vai voltar, porque assim, a questão da vacina ela ainda demanda tempo, enquanto isso os teatros estão fechados, alguns comércios ainda não podem ser abertos de maneira normal, então isso vai se prolongar por mais tempo se a gente não se cuidar, entendeu? Então estou me cuidando e estou trabalhando com Fora da Ordem aos domingos aqui, inclusive, num formato diferenciado, uma equipe reduzida, 2 pessoas da equipe ficam em casa, né, cada um na sua casa assistindo virtualmente e conferindo, e ensaiamos, e discutimos, e debatemos o espetáculo virtualmente, e aqui com o protetor acrílico, com a máscara na mão, mas eu e mais 2 pessoas. Eu atuo aqui no palco, eu estou no palco agora da nossa sede, e 2 técnicos que ficam na minha frente, também com distanciamento, usando a protetor acrílico, a máscara e o álcool gel por perto, porque a gente precisa se cuidar mesmo, né? É uma fase que a gente está tendo que passar, mas a gente entende que é necessária, né? Sim, com certeza. Eu estava conversando com o Fábio Vidal ontem, que a prosa dele foi com ele ontem, né, na sexta-feira, Fabinho, e a gente estava falando. querido, grande ator. Isso. E a gente estava falando justamente sobre isso também, Lelo. A Milena até botou aqui número de mortes em Hiroshima, não tenho esse número exato, pela bomba atômica. Mas, assim, parece que a gente entrou num lugar de. Eu falei com ele, poxa, na primeira morte que apareceu aqui na Bahia, acho que em Porto Seguro, se não me engano, foi um alarme geral, faltando álcool em gel nas farmácias, faltando papel higiênico, É. o pessoal entrando numa noia, e agora com 100 mil parece que a gente entra no lugar de hábito, de costume, de que as coisas estão como estão e assim é. Eu acho que isso muito reflete o lugar de ingerência, né, que o país está também, né, Lalo? Eu acho que o que está acontecendo é um reflexo do que. Quando eu ouço falar assim na televisão, assim, os líderes mundiais, o líder, né, o líder da França acabou de ir para o Líbano ajudar no que aconteceu lá no Sim, Líbano, né, a explosão e tal. Você ouve falar líderes, né, líderes mundiais, líder da nação. A gente não tem liderança, né? E assim, desculpe se alguém que está aqui não concorda com isso, mas é fato, né? Assim, na área do meio ambiente, na área da agricultura, com os agrotóxicos liberados, na área do armamento, liberando arma para todo mundo, na área do meio trânsito. ambiente, Assim, meio ambiente. a primeira atitude da posse foi liberar. Opa, deu uma travadinha.
protege o ser humano. E a gente vai regredindo, regredindo. Essa semana, inclusive, eu postei, foi um dos vídeos mais um vídeo de um amigo, ele mora na Avenida Consolação em São Paulo, o Wilson de Santos, que é um grande ator, deve estar em cena agora com A Deus Me Live, né, com o personagem dele sensacional. Ele filmou um protesto que aconteceu segunda-feira à noite em São Paulo. Os carros... De marcha ré, né? Ai, sobre tudo isso. Da mesma forma que existe a nossa, digamos, liderança, né? A mim não representa e está desgovernando o Brasil de tal forma, em todas essas áreas que a gente falou, né? Não tem ministro da Saúde, o Ministério da Educação é uma bagunça, o Ministério da Cultura desapareceu, agora educação foram é um caos. na Cinemateca de São Paulo ontem tomar a chave, entendeu? Não geram pagamentos desde novembro ou dezembro do ano passado, que o governo federal não injeta dinheiro num lugar que guarda mais de 250 mil filmes, entendeu? Filmes, roteiros, cartazes, história do cinema brasileiro, história do audiovisual. Então, assim, da mesma forma que esse desgoverno acaba se refletindo nessas coisas absurdas que a gente vai vendo, nós artistas também temos o papel de talvez irmos na contramão sempre, de dizer não, entendeu? O caminho não é esse, a gente tem que mostrar para as pessoas o que é que está acontecendo. Ao trazer fora da ordem nesse momento, que o mundo e o país, não digo nem o país, o mundo está vivendo, é querer falar desses temas que estão um pouco fora da ordem, né? De como o mundo está um pouco precisando ser repensado. E a pandemia vem para nos dar um susto, assim. Acho que a humanidade está meio que, né, a ficha não caiu, ou não está caindo para muita gente, né? Quando você vê um desembargador ser filmado rasgando a multa porque estava andando no litoral de Santos sem máscara, ele estava sem razão, ofendendo e humilhando o guarda municipal. Depois ele pede desculpas porque a dimensão nacional que aquilo teve, né, da gravação, foi muito grande. E agora, essa semana, ele voltou a andar de novo sem a máscara, no mesmo lugar, e dizendo que quem suja do litoral de Santos são os guardas municipais. Então, assim, é uma falta de respeito total, né? Assim, é uma falta de ética, uma falta de moral, né? Um desembargador, né? Um cara que deveria estar atento às leis, respeitando as leis, ensinando e passando um bom exemplo, né? Em Fora da Ordem tem essa cena dos homens de bem, né? Que na verdade é a minha ironia sobre esses homens e mulheres de bem que estão à nossa volta e que parece que são surdos, eles parecem que não se ouvem, eles dizem barbaridades, eles, né, atuam de forma bárbara, quase que, enfim, desumana, mas parece que está tudo normal, né? O garoto agora, o entregador do iFood, que foi entregar e foi humilhado daquela forma. Aí agora o pai do agressor e do racista diz que o cara tem um problema psicológico, psiquiátrico. É tudo muito, sabe? É difícil, né? Então, assim, é preciso estar atento e forte. Caetano tem razão. Nesse sentido, então, ontem foi até o aniversário, eu nem consegui assistir a live do Caetano, e aí eu aproveito para te perguntar, então, meu velho, alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial? Cara, Caetano escreveu essa música em 91, né? E é impressionante, é emblemático que hoje, em 2020, a gente esteja vivendo coisas que parece que essa música foi escrita ontem, né? Eu vi a live dele, ele, na verdade, ele revisitou um repertório dele que há muito tempo ele não toca. Coisas, né, primorosas do cancioneiro dele, junto com os filhos. Foi uma coisa linda, uma coisa emocionante. O quanto essa música é representativa, né? Eu pergunto para a plateia, porque agora eu faço a peça de forma digital, então não tenho mais a plateia que eu tinha nos teatros por onde Fora da Ordem já passou. A peça já foi vista por 7 mil espectadores entre o Espaço Xisto,
entre o Jorge Amado, o ISBA, o Módulo, e ainda passamos por auditórios e teatros de vários colégios e faculdades da cidade, fora algumas cidades do interior. Eu pergunto para a plateia, né, para você, o que é que lhe parece que está fora da ordem? Hoje eu aponto para essa câmerazinha aqui do celular, entendeu? Porque eu sei que eu estou falando com muita gente, e agora, por ser digital, quem não podia ver fora da ordem aqui em Salvador, porque está no interior, está em outro estado, está em outro país, agora já pode ver, porque é só acessar e assiste. Então eu pergunto para as pessoas, é uma forma de fazer com que as pessoas também reflitam sobre quanta coisa está fora da ordem e o que é que nós podemos fazer. Porque detectar que as coisas estão fora da ordem é um passo. Mas a questão é, e aí? Né, o que vamos fazer em relação a tudo isso? Que contribuição cada um de nós pode ter para que as coisas pelo menos funcionem dentro do nosso... Vivemos em bolhas, né, Saulo? A gente vive em bolhas. Bolha na rede social, bolha na nossa comunidade, bolha no nosso prédio, bolha no nosso condomínio. A gente se identifica com pessoas e a gente passa a conviver com mais ou menos quem pensa muito parecido com a gente. E, na verdade, a intenção nossa ao fazer arte é dialogar com o maior número de pessoas, a maior quantidade de pessoas, de pensamentos completamente diversos, para tentar, de alguma forma, e eu acho que a música de Caetano é muito poderosa por isso, porque ela dialoga com faixas etárias diferentes, classes sociais diferentes, gerações diferentes, sobre momentos históricos do país. Quando ele cantou Podres Poderes ontem, velho, assim, é muito forte aquilo, né? Assim, aquela letra é muito forte, o que está sendo dito naquela letra. Então, é isso. Eu acho que o artista se coloca no mundo no sentido de que a gente precisa ajudar, pelo menos, contribuir para que as pessoas pensem sobre esse mundo e de que forma a gente quer melhorar o mundo. Ao ver as imagens do Líbano, depois da explosão, né, uma coisa, enfim, uma tragédia, num país que já estava vivendo uma tragédia social muito grande, e ver que agora, nesses últimos dias, as pessoas estão se ajudando, estão se carregando coisas juntas, estão buscando feridos e desaparecidos, pessoas que moram nas montanhas, recebendo as pessoas da cidade, né, acolhendo essas pessoas que estão sem abrigo, estão sem casa, perderam suas casas. É isso, o mundo que a gente quer não é outro, né? A gente quer esse mundo, eu acho que todo mundo quer esse mundo. Seja de direita, seja de esquerda, de centro-esquerda, de extrema-direita, de extrema-esquerda, tanto faz. O que a humanidade quer, na verdade, é ter uma vida tranquila, uma vida bacana, mas ela não vai acontecer se esses radicalismos, se esse racismo, né? Então, eu tenho uma cena de racismo em Fora da Ordem, e aí ganhei de presente de Caetano Veloso uma versão de Haiti a capela. Na época que eu estava construindo o espetáculo, 2014, eu falei, pô, essa cena aqui tem que ter um trecho de Haiti. Haiti é o quê? Ele descreve uma cena onde ele estava com o governador do estado, na época era a ACM, ele estava numa sacada de um sobrado no Pelourinho, vendo uma festa popular, né, muita gente, multidão, e aí aquelas brigas que acontecem que as multidões geram, né? E os policiais pretos batendo em homens pretos no lugar onde os pretos eram castigados na época da escravidão. Tudo isso é muito emblemático. E aí ele descreve que tinham pretos batendo em pretos, tinham brancos, tinham quase brancos batendo em pretos, são pretos e são pobres. Tudo isso é muito emblemático para a gente pensar que a desigualdade no mundo é muito grande. A pandemia veio revelar isso mais do que nunca. Para quem queria tapar o sol com a peneira, já era, já deu, entendeu? Não dá mais. Agora não dá mais. A desigualdade no mundo é gigante e ela se agravou em nosso país também depois da pandemia, né? Pois é, eu te faço até essa pergunta mesmo, porque eu estava até revendo a letra. Para mim era uma das letras que mais me mexem, né? Desde quando eu começo a conhecer um pouco mais da obra do Caetano, junto com mais outras duas músicas, que é Terra e Livros, né? Junto com Fora da Ordem, são 3 músicas que me embalam. E você falando de Haiti, que é uma outra, assim, eu escutava ainda no interior, quando eu morava, né? Eu sou do interior. E assim, por isso que eu te pergunto, se algo está fora da ordem ou se essa é uma ordem que a gente precisa desordenar para repensar uma outra coisa. E aí, nesse sentido,
que é que eu ia te perguntar mesmo? Fora da ordem, o Haiti, sim. Quando você traz o Haiti, e aí eu te pergunto, essa é uma estrutura consolidada no país, né? O nosso país é consolidado a partir dessa estrutura que o Haiti retrata e que você fala aqui. E é por isso que eu te pergunto sobre isso, né? Está fora da ordem ou essa é a ordem? E a Eu gente acho que essa não pode precisa. ser a ordem, entendeu, Saulo? Não pode ser a ordem, né? Assim, ver essa semana um negro sendo seguido numa loja, né, num shopping. Essa cena, eu falo isso em Fora da Ordem. Eu escrevi Fora da Ordem há 7 anos atrás, né? Seis Ele vai anos e comprar um meio relógio para o atrás. pai, né? E eu descrevo essa cena. A cena se você já foi seguido no shopping, numa loja, no supermercado, se você já tomou baculejo de policial violento, porque existe a polícia e existe a polícia, né? Existe a polícia Uhum. que trabalha para a segurança do indivíduo e existe a polícia que não protege o indivíduo, ela agride o indivíduo. Então, o meu personagem fala isso. Ele questiona a plateia, né? Se você já foi seguido numa loja, num shopping, num supermercado, se você já tomou baculejo de policial violento, sabe muito bem do que eu estou falando. É exatamente logo após a cena onde eu apresento a versão a capela de Haiti, com a voz de Caetano, e emendo com o Strange Fruit de Nina Simone. Strange Fruit é uma música que fala daquele fruto estranho, que eram os escravos pendurados em árvores, enforcados em árvores. E com a plateia de brancos assistindo os enforcamentos. Então eram aqueles corpos, e a música de Nina Simone vai descrevendo o que acontece com aqueles corpos pendurados com o sol, com a chuva, né? O que é que vai acontecendo com aquele corpo, né? Então, eu jamais vou achar que racismo, xenofobia, sabe, estejam dentro de qualquer ordem que seja, entendeu? Porque, assim, quando a gente fala de ordem e desordem, o que a gente está falando, na verdade, é que, assim, é uma maneira, digamos, de convivência possível. Caetano diz isso, né? Eu jamais achei que os homens têm que concordar, né? Mas eu espero um dia ver o dia possível em que as harmonias, de alguma forma, elas consigam conviver. Eu sou de Salvador, nasci aqui, e eu vivi um período muito efervescente, muito glorioso e muito alegre, muito festivo, porque foi assim, quando a gente saiu da ditadura, de um momento de muito medo, de muita tristeza, muita miséria também, né? Porque há quem pense que o regime militar enriqueceu o país. Não, era o contrário, tinha uma hiperinflação, tinha Uhum. desvio de verba, só que não existia, de certa forma, a investigação que A existe hoje, fiscalização, né? né? Eu perdi seu som. Isso tem acontecido em toda live que eu entro, tá? Certo. Se você não voltar o som, eu saio e volto, porque toda live que eu entro eu perco o som de quem me convidou em algum momento. Mas é isso. A gente veio de um momento de tristeza, de medo, muito medo. Não existia respeito, como as pessoas dizem. Ah, existia respeito, existia ordem. Não, existia Uhum. medo, né? A gente não podia dizer, a gente não podia cantar, a gente não podia ler algumas coisas, a gente não podia circular em alguns lugares. Então é diferente. Então acho que o que a humanidade quer, mesmo com todas as diferenças, não estou dizendo que ninguém vai ter que concordar com ninguém a vida inteira, mas a gente tem que harmonizar as coisas, porque eu vivi essa Salvador que era maravilhosa. Gays, héteros, pretos, brancos. Não é que o racismo não existisse, né? Eu já vivenciei isso na minha pele, mas hoje as coisas estão mais transparentes, estão mais claras, as pessoas estão perdendo a vergonha de serem homofóbicos, racistas, xenófobos, elas estão colocando a cara, né, para fora. Então é bom que esteja assim, né? É bom que esteja acontecendo, porque aí a gente denuncia, aí a gente processa, aí a gente, né, manda prender, ou, né, enfim, a gente pelo menos bota a cara dessas pessoas no Fantástico, no Jornal Nacional, entendeu? No BATV, no Bahia Meio Dia, na capa do jornal, entendeu? Na internet. É a saída, né? Bacana. Eu acho que eu perdi seu som mesmo. Eu acho que é Pronto. melhor Tá eu me sair e ouvindo? voltar. Tá me ouvindo agora? Rapidinho. Não.
Tem acontecido toda rapidinho. Tá bom, tá bom. Vamos voltar. Vou chamar aqui o Lelo novamente para dentro. Pronto. Deixa eu te chamar. Agora? Beleza. Massa. Você fala então, já aproveitando isso também, Lelo, você fala de uma Salvador, desse tempo que você vem, e aí eu te pergunto, é uma pergunta que eu costumo fazer para todo mundo que eu converso aqui também, que é de onde você vem, né? E eu lanço essa pergunta para você agora também. Eu sou um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Cara, eu sou um cara de Salvador. Eu sou um cara do mundo, né? Eu sou um cara do mundo. Eu me considero um cara do mundo porque eu nasci em Salvador, na Cidade Baixa. Fui muito feliz na minha infância. Já falei essa semana sobre isso, assim, o quanto eu tive uma infância. Eu nasci em 62, então eu cresci com a porta aberta, não precisava trancar o portão. O portão do meu prédio, eu morei até os 21 anos no mesmo prédio, conjunto residencial do Iapetec, no Caminho de Areia. Então eu cresci ali a minha vida toda. Eu nasci na colina do Bonfim, na Sagrada Família. Morei numa casinha, numa pequena vila, ainda bebê, e logo depois, bebezinho ainda, eu já mudei para esse apartamento de meus pais, que eram 2 quartos para uma família de 5 filhos, o meu pai e minha mãe, e vivemos ali, entendeu? Com porta aberta, não precisava muro, não precisava portão, brincava-se na rua, e eu tive a sorte de ter tido arte na minha vida muito cedo. Então, assim, acesso à arte. Musicalmente, a minha família sempre foi muito rica, porque muita gente na minha família tem voz linda, cantam muito bem e exploram todos os gêneros musicais, entendeu? Eu acho incrível que o Brasil esteja vivendo, mais uma vez, um momento tão absurdo de se fechar numa caixinha para um gênero musical ou 2 gêneros musicais, e as rádios fecham, e as rádios que tentam ir na contramão não dão certo, perdem patrocínio, porque tem que tocar o sertanejo, tem que tocar o pagode, eu tenho que tocar o, sabe? Enfim, a diversidade que eu cresci foi muito grande, me ajudou muito a chegar aqui onde eu estou, querendo cada vez mais diversidade, querendo conhecer mais o mundo. E aí eu tive a sorte também de ter viajado o Brasil inteiro através das peças da Companhia Baiana de Patifaria. Viajei muito. Eu não teria conhecido o Brasil, né, que eu conheço hoje, de Manaus a Belém, Fortaleza, passei todo o Nordeste, fui para o Sul até Porto Alegre, Centro-Oeste, se não fossem as peças da companhia, Noviços Rebeldes e A Bofetada, principalmente. E acabei conhecendo um pouco do mundo também, porque aí ao viajar também, eu fui para os lugares óbvios que todo mundo quer ir, que todo mundo quer conhecer, os pontos turísticos, os lugares mais óbvios, mas eu também quis conhecer lugares que muitos brasileiros, quando eu voltava, diziam assim, nossa, você foi para o Nepal? Nossa, você foi ver mais pobreza? Enfim, ir para a Índia, ou ir para o Nepal, ou viajar pelo interior da China, para mim, eu era muito garoto, muito jovem, era vontade de conhecer as pessoas, de conhecer outras culturas, de conhecer outras línguas, de sentir outros sabores, outros cheiros, entendeu? Então, assim, eu acho que eu sou esse cara, né? Que aí virou artista, né? Assim, a arte estava ali comigo a vida inteira e chegou o momento de desenvolver. Chegou um momento, assim, aos 20 anos, assim, tá na hora de desenvolver isso, que tanta gente já me disse assim, você tem uma coisa para arte, você tem uma coisa para música, ou tem uma coisa para o teatro. Aí eu fui me inscrever num curso livre do TCA, 4º curso livre do TCA. Eu já era um espectador de teatro, né, na Bahia, já assisti alguns espetáculos em Salvador, já conheci alguns grupos de teatro muito emblemáticos para mim. E a partir do 4º curso livre, em 82, né, elas vão 38 anos, aí eu não meti o pé na arte e não saí mais.
E fui empresário da noite, virei dono de bar, né? Passei a administrar bar e passei a aprender também como administrar. Administrar é o grande lance, né? Porque você precisa entender como gerir, né? Como gerir a sua carreira, como gerir, por exemplo, a Companhia Baiana de Patifaria. Como é gerir uma companhia de teatro, né? Como é Uhum. divulgar, como é contratar, como é lançar um novo projeto. Aquele projeto tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, aquele projeto tem a ver ser montado agora, ou a gente deixa para depois. Tudo isso é administração que eu aprendi lá atrás também, tendo bares. E os meus bares não eram bares. Eu não vendia cerveja e comida, eu queria mais. Então, assim, eu tinha festas temáticas, eu tinha teatro, eu tinha cinema de arte, eu tinha música ao vivo. Mas era música ao vivo, assim, eu tinha Jussara Silveira, eu tive Margareth Menezes, eu tive bandas incríveis, né, de jazz, bandas de salsa, bandas de rock. Então, assim, de novo, lá vem a gente falar da diversidade de novo. É isso aí, eu sou esse cara, entendeu? E aí me apaixonei Como, pelo teatro e no teatro estou. como era o nome do bar, Lelo? Hã? Como... Meu primeiro bar se chamava Grafite, que foi um bar que ele é lembrado por quem vivenciou aquele momento da Bahia, né? 85, 84, 85 até 87. Foram verões incríveis, assim. O meu bar ele tinha, cada dia da semana ele tinha uma atividade cultural, né? Filme de arte. Naquela época ainda era o videocassete, né? Então a gente conseguia filmes que não passavam no cinema, eram filmes diferentes. E aí tinha música ao vivo, aí tinha teatro. Eu fiz muito teatro lá com o Frank, com o Moacir, com o Paulo Ato. E depois eu tive o Bom Pescador, que na verdade assim, um amigo foi morar na França e disse assim, olha, eu vou fechar meu bar por 6 meses, você quer tomar conta? Eu falei, topo. Aí a gente abriu, eu e Moacir Moreno, né, que criou a Companhia Baiana de Patifaria junto comigo, a gente simplesmente reformou o bar do cara, ficou irreconhecível, era uma outra coisa, era um bar muito pequeno, mas ele era lotado de gente, e a gente passou a fazer radionovela. Então, assim, a gente ficava em casa de tarde, ia todo mundo para minha casa, um bando de artista, a gente gravava a radionovela com efeito, a gente escrevia os textos, né, os capítulos, gravava com todos os efeitos de tiro, de água, de tapa e tal, e aí a gente apresentava à noite os capítulos da novela, então o bar lotava na hora do capítulo da novela, da radionovela, e no final das contas eu tive o Volúpia. Aí o Volúpia foi a revolução do Porto da Barra. Foi um bar que ficava em frente à Praia do Porto, numa esquina maravilhosa, era um bar de esquina, com mesas na calçada. Era uma época que a chamada Rua da Lama, você mal conseguia andar de tanta gente que tinha, porque eram vários bares, todos muito cheios, e o nosso era muito cheio. A gente passou a fazer o Bunda Lelê, que é o baile de carnaval foi o mais famoso dos anos 80 na cidade. Bunda Lelê era sensacional, porque assim, a gente tocava de Dalva de Oliveira cantando Bandeira Branca, a Caetano Veloso cantando Ilê Aie. E no final, assim, virando a madrugada para amanhã, chegava uma banda de marchinha para tocar e levar todo mundo para um banho de mar no Porto, entendeu? Então, todo ano a gente fazia esse baile e ficou incrível. Aí criei as Volupetes. O Volúpia tinha as Volupetes, que eram 3 meninas, minha irmã e mais 2 amigas, Kátia Najara e Zeca Abreu, grande atriz, que Uhum. se montavam, a gente montava elas em festas temáticas e apresentava um show antes da festa começar. Enfim, arte de novo, arte. Para vender azeitona, queijo e cerveja. E me diz uma coisa, Léo, nesse caminho todo aí, qual é a primeira memória, qual é a tua primeira memória de teatro que vem assim, na tua cabeça? Olha, eu comecei a ver teatro, né? Minha primeira experiência de assistir alguma coisa foi cinema. Eu nunca esqueço do primeiro dia que eu fui ao cinema, né? Minha mãe me levou para o Uhum. cinema. Levou os 5 filhos. E eu me perdi no cinema, me perdi de todo mundo. Porque eu fiquei tão encantado. Era o Cine Roma, que hoje é a tal da Capela da Irmã Dulce, né? Antigamente era o Cine Sim. Roma. E tinha um hall de entrada muito bonito, cheio de cartazes de filmes, aqueles pôsteres gigantes e tal.
E eu fiquei encantado com aquilo. Era muita gente, né, no hall de entrada, e eu fiquei encantado olhando os cartazes. A família inteira entrou, as luzes apagaram, e eu fiquei perdido, né, sem encontrar minha família. Eu lembro que quando eu entrei no corredor, naquele vão escuro, né, o filme lá, a tela começando a acender, eu vi um vulto de uma pessoa vindo pelo corredor, era minha mãe, obviamente, já louca atrás de mim. Então, a minha primeira experiência artística, assim, de assistir arte foi no cinema, foi O Menino da Porteira. E depois, no teatro, eu fazia ciências sociais na UFBA, lá em São Lázaro, aquela escola mágica, né? Aquele lugar lindo, telúrico, enfim, aquela energia incrível que aquela escola de São Lázaro tem. E eu conheci uma atriz que era minha namorada na época, que era atriz e me levou para os bastidores de uma peça de Guarnieri, chamada Eles Não Usam Black Tie, montado com um elenco basicamente negro de Salvador, de atores e atrizes negros, dirigido por Sônia de Brito. Eu frequentei tantos bastidores do Eles Não Usam Black Tie que eu passei um dia faltou iluminador. Tem que cancelar. Eu falei, gente, não cancela, não cancela, eu opero a luz. Aí fui para a Gabi e eles me ensinaram como usar a mesa e eu operei a luz. Aí, um tempo depois, o sonoplasta faltou. Eu disse, gente, não cancela, eu opero o som. Foram para lá, me ensinaram como usar o som do teatro e eu operei o som. Então, a minha vivência com o teatro foi através do Eles Não Usam Black Tie, no ICBA, né, numa montagem maravilhosa, um cenário incrível, atores negros incríveis, e muito da escola de teatro da UFBA, né? Porque assim, a escola de teatro da UFBA montava clássicos, né? Montava clássicos e montava coisas muito porra loucas também. Tinham as duas possibilidades ali. E a gente assistia tudo, a gente via tudo. Tinham espetáculos itinerantes que percorriam todo o jardim da escola de teatro, depois entravam no teatro adentro. Um dia eu fui assistir uma peça, tinham tirado todas as poltronas, eram só almofadas na plateia, e a plateia sentada nas almofadas, e aí tinha quase que uma orgia no palco. Tinham peças ousadas, né, na época, e até chegar na Companhia Baiana de Patifaria em 87, né? Eu fiz curso livre em 82, curso livre em 83. Participei de uma montagem de Decamerão, que me levou para o Rio. Foi a minha primeira peça de teatro, já me levou para o Teatro Ipanema. Foi uma montagem muito, muito elogiada aqui, e a produção acabou conseguindo levar para o Rio, e eu fui nessa produção para o Rio de Janeiro. Então, lá no Rio, eu era o líder do elenco, que escrevia bilhetes, e chegava na bilheteria dos teatros e entregava. Somos um grupo da Bahia, estamos na primeira peça de teatro, em cartaz no Teatro Ipanema, hoje é folga, gostaríamos de assistir. Nisso aí eu assisti As Lágrimas Amargas de Petra Von Kahn, com Renata Sorra e Fernanda Montenegro. Assisti Marília Pêra fazendo a Adorável Júlia, e assisti tantos outros artistas no Rio de Janeiro nesse esquema. Mandava o bilhetinho e aí eles mandavam os convites, a gente entrava e assistia. Então, a minha fonte de teatral foi diversa. E por fazer curso livre no TCA, todas as peças que vinham, né, dos globais, né, dos artistas de TV que vinham para o palcão do TCA, a gente tinha acesso. Então, eu vi Dina Sfati, eu vi Tarcísio, eu vi Glória, eu vi Fernanda Montenegro com Fernando Torres, eu vi Marco Nanini. Eu vi muita gente bacana. Então, vem de novo a diversidade que a nossa arte tem, né? Ela promove, ela gera. Aí você olha a luz, aí você olha a sonoplastia, aí você olha o figurino, aí você olha o cenário, você olha a interpretação do ator. Eu vi Tônia Carreiro, eu vi Paulo Altran, sabe? Eu vi gente indo embora porque não gostava da peça, né? O Teatro Castro Alves lotado para ver Zazá. Fernanda Montenegro estava em cartaz com uma novela chamada... Não era Sassaricando, era... Esqueci o nome da novela, mas o personagem dela chamava Zazá. E era uma comédia. As pessoas viam aquela comédia pastelão na novela das 7 e foram para o teatro, lotaram o TCA para ver Fernanda Montenegro, Zazá. E ela estava enterrada num banco de areia. Era uma peça de Beckett, que é um dos autores que eu mais amo na vida, né? Foi um dos primeiros que eu fiz
um esquete na minha no meu primeiro curso de teatro. Era Dias Felizes, ela dentro de um banco de areia, só com a cabeça de fora, os braços, o marido lá no fundo, e a plateia odiava aquela peça e ia embora, e eu amando aquilo, eu adorando aquilo. Anos depois eu vi o Mara fazendo a mesma peça com o Arildo, e, de novo, saí deslumbrado porque, primeiro, o texto é incrível, a história é incrível, as atuações eram incríveis. Então, a fonte que eu bebi foi essa, entendeu? E novela, eu sou noveleiro inveterado. Então, eu assisto novela. Ontem teve uma entrevista com Glória Pires no Bial, ela falando, Bial começa a entrevista assim, o que é que na TV te influenciou lá no início? E ela começa a falar de novelas que ela via. Eu não esqueço de nenhuma novela que eu vi, entendeu? Todas as novelas, de alguma forma, elas foram importantes para mim por alguma razão. Ou é memória emotiva de ter meus pais, minha família assistindo a mesma novela juntos, adorando aquela novela, ou porque a minha fase de vida, aquela novela foi importante. Tem uma novela emblemática que se chamava Espelho Mágico, que mostrava os bastidores da TV. É uma novela de Lauro César Muniz, que foi ao ar em 77. Ela foi um fracasso, mas ela foi uma das novelas mais importantes porque ele mostrava o bastidor da televisão, como era que uma novela era feita. Então, aquele casal que brilhava na novela, né, fictícia, era um casal como Glória Menezes e Tarcísio Meira que vivem juntos até hoje. Então, as histórias, as brigas, a direção com a atriz que gosta de improvisar em cima do texto do autor, o autor não gosta, o produtor que está achando que está gastando demais, enfim, todos os dilemas que eu acabei trazendo para Ciricutico, né? Quando eu escrevi Ciricutico com Vinícius Moraes, nossa 7ª montagem, eu quis mostrar os bastidores do teatro, porque o público pergunta muito, né? Como é que monta, como é que faz, né? Eu lembro muito de uma pessoa que entrou para assistir Noviças Rebeldes. Nosso cenário ele é todo de uma tela de tecido presa em molduras de madeira por trás, mas a pintura lembra tijolinho, né? Parede de tijolinho, como se fosse uma igrejinha antiga. A pessoa subiu no final, ia no camarim falar com a gente, aí ela foi se aproximando do cenário, ela foi se aproximando e ela tocou. Quando ela tocou, ela tomou um susto, porque ela achou que era parede, né? E aquilo era tecido. Mas era tão bem feito, tão bem pintado, quando a luz bate, entendeu? O 3D daquela pintura salta. Então ela falou, nossa, eu achei que isso aqui era parede, que era tijolo, né? Enfim, a gente quis mostrar isso em Ciricutico, né? Aí eu fui para o século XIX, mostrar uma trupe chamada Os Tartufos, no século XIX, tentando se manter em cena. 1000 peripécias acontecem, 1000 coisas acontecem, até que aparece um patrocinador que diz assim, eu patrocino, mas minha filha vai ter que ser a estrela da peça. Só que a menina não é atriz. Enfim, é isso. Eu acho que essa relação da Companhia Baiana de Patifaria com o público, ela sempre foi muito importante, né? De dialogar, de se comunicar, de tentar se comunicar, né? Assim, não adianta fazer teatro para meia dúzia, não adianta fazer teatro para os meus, não adianta fazer teatro para quem gosta da gente, para quem gosta de mim. Eu quero fazer teatro para o mundo, eu quero fazer teatro para o Brasil inteiro ver, para jovem, velho, entendeu? Todas as idades, qualquer faixa etária, qualquer classe social. Um dia eu estacionei o carro na Avenida 7 e a guardadora de carro da Zona Azul veio coisa. Quando ela me olhou, ela tomou um susto. O que foi? Ela falou, nossa, eu sou sua fã. Aí, que bacana, né, e tal. Ela disse, você foi assistir, primeira vez que eu pisei no Teatro Castro Alves, foi para assistir uma temporada que vocês fizeram da Bofetada no Teatro Castro Alves, que a gente sempre realizou, né, temporada popular, porque mantém uma pauta, uma equipe e tal, o valor do ingresso, sem patrocínio, o valor do ingresso não pode ser menor do que o que a gente tem, né? Então, assim, no verão a gente sempre fazia temporada popular no TCA, porque aí você consegue botar mais gente, e aí você consegue baixar o preço e tornar possível, né? Aquele que nunca vai no ISBA, ou nunca vai no Módulo, ou nunca vai no Jorge Amado, poder entrar e assistir o seu trabalho. E assim fizemos, né, durante muitos anos. Tem anos que a gente não consegue fazer o TCA.
mas era quase que anual. Desde 92 até mais ou menos 98, a gente fez anualmente temporada popular, que é a forma da gente ter essa comunicação, né, com o público Ampliar, né, a comunicação. mais diverso. Lea E nesse... Bastos! Lea o Bastos, Celso... amiga lá de São Paulo, tem Milena, Celso Júnior entrou, Celso falou que muita era gente. Cambalacho o nome da novela. Hã? Cambalacho, Cambalacho. Cambalacho, exatamente. E nesse voltar a cabeça, Lelo, e olhar para trás, como é que você percebe essa trajetória? Tua com a companhia, a Baiana de Patifaria também. O que é que você vê? Rapaz, Como é que você percebe? eu já fui um cara que um dia o telefone tocou e era Boninho, né? Da TV Globo. E Chacrinha tinha acabado de morrer, ia entrar um programa no lugar de Sérgio Malandro, aos sábados à tarde. Ia ser um programa de auditório na linha Chacrinha. E Boninho queria Fanta Maria nos jurados do novo programa, entendeu? Eu fui um cara que consegui dizer não, né? Não quero fazer isso, né? Não é isso que eu quero fazer com esse personagem, entendeu? Eu não quero me transformar nesse personagem dentro desse contexto aí. Então, quando me perguntam assim, quando você olha para trás, você se arrepende de alguma coisa? Não, não me arrependo de ter negado isso. Até porque quando a Globo nos contratou, foi para fazer o programa com o Chico Anísio. Sim. E aí, velho, aí era tudo para mim. Porque assim, aí era tipo, eu vou trabalhar com o cara que eu mais admiro. Dois atores que eu mais admirei na vida foram Paulo Gracindo. Tem tantos que eu adoro, né? Daqui, de fora. Mas a nível nacional, os que me impressionaram sempre foi Paulo Gracindo, por trabalhar tão bem o drama e a comédia, e Chico Anísio, por Chico Anísio. criar tantos tipos, né? E trabalhar um humor tão inteligente. Aí um dia, na temporada do Rio, da Bufetada, em 99, Bruno Mazeu, filho de Chico, foi assistir o espetáculo, foi no camarim com o diretor do programa, ele ia lançar um novo programa de Chico, e disse: a gente quer vocês no elenco. O programa vai lançar um monte de novos nomes, e a gente quer vocês no elenco. Aquilo sim era interessante, aquilo sim era sensacional. E aí a negociação de cachê, né? Porque assim, muda a sua vida, né? Nós não morávamos no Rio, nós estávamos em temporada no Rio. Então, morávamos no Rio temporariamente, mas assim, a nossa sede não era o Rio. Então, como é que a gente ia assumir um compromisso com a TV Globo, né, assinar carteira, e depois eu ia ter que, acabava a temporada no teatro, né, ia perder o hotel que estava dando apoio, e aí, como é que ia ficar? Então, o cachê tinha que valer a pena para que a gente arriscasse isso. E aí, suaram e tal, a gente negociou, e conseguimos um cachê que ninguém na época acreditava, né? Para iniciante era... E aí que começamos a gravar o programa. Ele ia lançar Os Melhores do Mundo, Rosicléia, a Companhia Baiana de Patifaria. E aí chegou o dia de conhecer Chico, né? Então, assim, aquele foi o dia... Chico era aquele cara que eu sentava com a minha família para assistir, né? Meu pai amava. A gargalhada de meu pai assistindo Chico Anísio, assistindo Os Trapalhões, assistindo Jô Soares. Era muito bom reunir a família para ver aqueles programas. Quando chegou o primeiro dia para trabalhar com o Chico, eu era o primeiro ator da companhia que ia fazer a cena com ele. Então, assim, eu estava tremendo, entendeu? Então, assim, o programa não foi para o ar porque houve depois de 4 programas gravados, Chico brigou com a Globo e a Globo desistiu do programa. Mas ficamos com a carteira assinada por uns 2 meses, entendeu? Com salário, com tudo pago, aquele kit de Natal que a Globo dá todo final de ano para os funcionários, a gente recebeu. Então, assim, eu olho para trás, eu acho que eu fiz coisas muito bacanas. Só para mostrar para você aqui, Sim. eu vim gravar um vídeo mais cedo. Isso aqui, eu montei esse set aqui para gravar um vídeo nesse instante com Fanta Maria aqui. E aqui está a nossa história, né? Todas as produções, todos os elencos que já passaram. Então, assim, são 33 anos só de Companhia Baiana de Patifaria. Uma sede onde eu estou há mais de 20 anos, que agora foi transformada num pequeno teatro, né? Cheguei aqui com o nosso assistente de produção, pintamos a parede de preto, criamos a caixa cênica preta, montamos o cenário de Fora da Ordem, a tela de cinema que está ali no fundo, isso aqui é figurino da peça.
A peça está em cartaz todo domingo às 18 horas e entramos nesse universo digital. Por quê? Resisti muito, quase deprimi, quase pirei, porque a pandemia chegou, o teatro fechou, os boletos não param de chegar, ninguém, não conheço ator à minha volta que tenha reserva, né, que viva de teatro como eu e que tenha reserva para ficar 5, 6 meses sem trabalhar. Então, através da experiência de trabalhar com virtualmente, eu participei dos ensaios da Deus Me Live, de Wilson de Santos, que foi um ator da companhia durante quase 20 anos, e que lá em São Paulo, no apartamento dele, montou o cenário dele, e está fazendo a Deus Me Live todo sábado de tarde, e me convidou para participar dos ensaios. Então eu fiquei... E aí eu tomei gosto, eu falei, pô, dá certo, entendeu? Posso fazer, posso tentar. A gente botou fora da ordem agora, está em cartaz domingos às 18, mas a gente está com as gravações de Siricutico, A Bofetada, Noviças e A Vaca Lelé, que por eu não poder ter presencialmente o elenco, por questão de protocolo de segurança aí, né, da OMS, a gente não pode fazer ao vivo. Então eu vou colocar, disponibilizar para o público as versões gravadas também de forma digital para que o repertório fique aí, né? Gere renda, gere um cachê para todo mundo e que a gente continue pagando os boletos, pagando a sede, cria uma vaquinha virtual, né? As pessoas que estão acompanhando a gente sabem que a gente tem uma vaquinha virtual para poder pagar o IPTU, a taxa de manutenção, de fiscalização, de funcionamento, o aluguel, enfim, é isso. Eu não me arrependo, eu acho que eu produzi muita coisa bacana e contei com muita gente, né? Eu não montei isso sozinho, né? Eu estou falando na primeira pessoa, mas na verdade essa primeira pessoa que sou eu envolve talento de tanta gente que me ajuda, me ajudou, que participou, que entrou nas viagens, que viajou. A gente viajou o país inteiro, como eu te falei. Em 97, a peça Noviças Rebeldes foi para Nova York, né? 2 semanas em Nova York, a convite do autor americano. Ontem entrei em contato com ele, porque para eu botar Noviças de forma digital, eu tenho que ter uma autorização especial. Aí ontem ele postou que todas as produções do mundo, né, são mais de 60 países, né, que tem versões de Noviças Rebeldes. Ele colocou ontem uma postagem no Facebook dizendo que quem quisesse, né, criar versões digitais entrasse em contato. Aí eu falei, olha, eu tenho interesse. Ele falou, é só me mandar um e-mail pedindo, solicitando e já está autorizado. Então, assim, é isso. É um dia de cada vez. Durante a pandemia, é um dia, um passo. Tem dias que você acorda bem, tem dias que você acorda, tem 100 mil mortos, tem dias que você acorda, parece que vai ter uma verba para a classe artística, tem dias que você acorda, tem uma cena de racismo na televisão, outro dia você acorda, tem uma explosão no Líbano. Uma vacina que está prestes a surgir. É uma doideira. Assim, uma coisa que a obra de Caetano tem, que voltando a Caetano, de novo, eu falo dele agora porque aí vem a palavra esperança, né? Vem a palavra otimismo. É porque por mais análises difíceis que as canções de Caetano possam ter feito sobre o Brasil, Podres Poderes, por exemplo, que a gente falou mais cedo, é uma música que fala de uma coisa muito dura da América Latina, muito dura do Brasil, né? Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Ao mesmo tempo que ele diz algo tão duro, a obra de Caetano também aponta para um futuro, aponta para um Brasil possível, né? Então é isso, é um dia de cada dia, mas pensando, a gente tem como melhorar, a gente vai melhorar, a gente pode fazer melhor. E arte serve para isso, né? As pessoas estão consumindo arte. Quando eu penso assim, supermercado é fundamental, segurança é fundamental, a saúde é fundamental, mas ninguém estaria vivo, né, vivendo os dilemas da vida, os problemas da vida desses últimos 5 meses, não fossem um Netflix, um seriado, uma novela, uma live, uma música, um show, entendeu? É muita arte na vida das pessoas, mais do que nunca. Então, precisa haver esse reconhecimento do público também, da importância da arte e dos artistas. E eu não estou falando do artista que aparece aqui na tela, não. Eu estou falando da cadeia produtiva que está por trás dele. Porque para o artista aparecer, você viu a live de Caetano para acontecer, a equipe que existiu atrás,
né, protegidos todos e tal, para montar aquilo, né? Então, assim, a gente está falando de muita gente, né? E aí eu estou falando de teatro, de dança, de artes plásticas, de circo, de audiovisual, de música, né? É muita gente envolvida e que merece reconhecimento. Então, o que a gente pede para o público é que, primeiro, assistam as versões digitais. Depois você diz se gostou ou não, mas assista pelo menos, né? Eu sei que o presencial, nada vai ter igual ao presencial. A ter a energia da plateia, a ter a gargalhada, aí eu descer do palco, né, como Fanta Maria, agarro, braço, beijo, levo pro palco, Troca, brinco, né, velho? sabe? Nada vai se comparar. Mas enquanto isso não é possível, né, não é possível, e é melhor para todo mundo que não seja possível ainda, vamos então fazer de outra forma. Então assista, teste, né? E tem muita coisa boa, velho. Eu assisti o Sátiros, que é um espetáculo com 17 atores lá de um grupo de São Paulo. São Paulo, né? Uma história fictícia. A pandemia na história deles dura 15 anos. Então eles já estão há 15 anos isolados, cada um deles. E esse espetáculo ele foi montado todo, cada um em sua casa, todo virtualmente. Foi todo ensaiado virtualmente. E agora acabou de ganhar uma versão em inglês, com artistas na África, na Europa, na América Latina, interagindo na telinha. Teve uma peça acontecendo na telinha e ninguém nunca se viu, nunca se encontrou. Então, assim, é possível. O Wilson de Santos está fazendo a Deus Me Live. É diversão, velho. Você assiste, você se embola de rir. Porque o que o noticiário lhe deu durante a semana, ele prepara um novo roteiro para dentro da peça ele inserir as novidades todo sábado. Então, é preciso que o público agora prestigie, assista, compre o ingresso, ajude, né? Porque tem muita gente realmente, até que essa lei Aldir Blanc, que foi aprovada, foi sancionada, mas que não foi autorizada a verba, assim, eu acho que a vacina, às vezes eu acho que a vacina vai sair antes da verba, entendeu? Porque é impressionante, né? Assim, A foi emergência, sancionado, né? a emergência, lei emergencial. Pois é, Lalo, a gente está caminhando para o final, temos 2 minutos e 30 para finalizarmos. É muito interessante isso que você fala sobre a arte. O Pessoa, ele tem uma passagem que ele fala sobre isso, né? Que a arte existe porque a vida não é suficiente, algo nesse sentido. E me lembra muito também você falando dos sátiros, né? Que a vida não basta. Você falando dos sátiros, de uma... O Eugênio Barba, ele fala sobre essas atividades artísticas, esses grupos artísticos que resistem como uma ilha, né? E como uma ilha de produção e uma ilha também de descobrimento para si, de descoberta para si e de si para o mundo também. Então eu acho muito interessante essa passagem. Mas aí eu finalizo, agora vamos ter 2 minutos, eu finalizo sempre esse encontro perguntando para o convidado como suspender o céu. E aí você tem 2 minutos, 1 minuto e meio para fechar. Como suspender o céu? Olha, rapaz, uma... Bom, assim, eu ontem ao assistir a live de Caetano, eu acho que eu vivi um momento meio mágico, né? Nesses tempos que a gente está vivendo, de tanta notícia difícil, tanta notícia intragável muitas vezes, tem sido difícil viver no Brasil, né? Tem sido difícil viver no mundo, mas o Brasil, especialmente, ele se coloca hoje no mundo como um país extremamente difícil. E, de novo, eu volto àquilo que eu falei lá no início, eu vivi momentos muito lindos, né? Assim, o final da ditadura para nós significou muito um clima de liberdade, de possibilidades, artisticamente, na música, no cinema, no teatro. Ao assistir a live de Caetano, eu acho que é quase ter um contato místico com isso aí que você tenta me trazer agora, que eu quase levitei, eu chorei feito um menino, porque muito do repertório que aconteceu ontem me traz memórias, como eu disse, é um repertório que ele tocou coisas óbvias, que ele geralmente toca, mas ele tocou muita coisa que normalmente ele não toca. Que assim, para eu ouvir, eu tenho que botar o disco, né, acessar o digital e ouvir. Eu escolho e ouço. Mas ontem ele Aqui realmente vai cair, fez viu? Tá, então assim, eu acho que é isso. Eu acho que é arte, né?
o que é que eu faço para levantar o... Eu acho que é a arte sempre, sempre será. Te agradeço aqui, agradeço muito ao Coletivo Du, a você, Saulos, a todo mundo que entrou aí, não deu para